Seja bem-vindo ao vídeo de apresentação do sistema Prodify Plantas. Ao efetuar o login no sistema, você será direcionado para a tela inicial, que é a tela de dashboard do painel de controle. A tela de dashboard, ela apresenta pequenas caixinhas de informação rápida. Essas informações podem ser quantitativas ou qualitativas ou ambas. O objetivo do painel de dashboard é apresentar informações rápidas para tomadas de decisão macro a respeito do sistema. Basicamente, o que ele faz é te mostrar pequenas caixinhas de cargas do sistema. Ele vai te falar, por exemplo, quantos colaboradores eu tenho registrado no sistema, quantas mudas, que são os materiais genéticos para replicação, eu tenho registrado no sistema e assim por diante. Essas telinhas são customizáveis, elas podem ser desenvolvidas caixinhas de informe personalizados, atendendo casos específicos do cliente. Bom, no painel lateral, você terá aqui a identificação de quem está logado no sistema, com o nome de usuário da pessoa, o nome dele e o nível de acesso. Caso for um administrador, ele vai te mostrar o administrador, se for um operador e assim por diante. Então nós temos aqui o painel de controle, onde tem o dashboard. Nós temos aqui o menu de produção, onde eu tenho todos os dados de monitoramento e acompanhamento da produção, desde o registro dos produtos, se você vai trabalhar com clones, se vai trabalhar com produção de semente, se vai ser mata nativa, planta ornamental, o que for. Os objetivos de produção, ok? Se você vai fazer uma multiplicação, uma diagnose, um controle de fenótipo, se é para pesquisa, se é para produção comercial. A definição dos pontos de controle, que são os pontos de controle macro do sistema. Aqui é onde eu defino se eu vou fazer um acompanhamento por fluxo, se eu vou fazer um acompanhamento por local, né? Onde eu defino mini jardim clonal, casas de vegetação, casa de sombra, crescimento e rustificação, área de expedição e assim por diante. Em estágio, eu vou dizer dos pontos de controle macro, quais seriam os estágios do processo de produção. Por exemplo, numa casa de vegetação, eu posso ter cadastrado dentro dele as quadras que eu estou monitorando, ok? Em qualidade, eu vou definir o critério de qualidade na hora que eu for fazer o inventário das plantas. Ele é um critério subjetivo, alto, baixo, médio, aquilo que for mais de acordo para você identificar. Se você já tiver um critério de qualidade definido na empresa, você vai defini-lo aqui. Em lote, eu vou definir quais serão os lotes que serão produzidos. O lote nada mais é do que uma entrada cronológica, e nessa entrada cronológica eu vou dizer para um produto específico qual é o código que eu vou trabalhar, por exemplo, 0219. Se eu estiver trabalhando com monitoramento quinzenal, eu ponho A, B, C, D, aí segue o código que a empresa já está acostumada a trabalhar. Eu indico o objetivo que eu quero, se é desempenho, diagnóstico, fenotipagem. Esses objetivos são cadastrados dentro do sistema naquela aba objetivo. Informo o cliente, que também é cadastrado no sistema, então eu posso determinar um cliente específico para onde esse lote vai ser destinado. Posso registrar dentro do sistema os contratos que serão trabalhados e eu posso designar qual o contrato esse lote está atrelado. Qual é a quantidade alvo, ou seja, a quantidade de plantas que eu desejo produzir para esse lote. Faço então o registro desse lote e eu tenho então uma entrada cronológica dentro do sistema que vai receber inventários de muda. Bom, uma vez que eu cadastrei o lote e defini os pontos de controle e o estágio, eu entro em inventário de lote. Dentro de inventário de lote eu faço os informes de estaqueamento e de seleção. Então eu posso selecionar um lote aqui dentro. Eu indico qual é a muda que eu quero inventariar. Digo a data de estaqueamento. Quem é o colaborador responsável pelo estaqueamento, que vai ser um dos colaboradores do viveiro. Eu informo a data de seleção. Informo quem foi a pessoa que fez a seleção. A quantidade que foi estaqueada. A qualidade que foi encontrada no estaqueamento. Quando foi feito o estaqueamento, quando é que ele começou o processo de estaqueamento, quando que concluiu o processo de estaqueamento. Dessa forma eu consigo lançar
quando a data de estaqueamento e a data de seleção são idênticas, eu consigo determinar que esse daqui é um estaqueamento e essas foram a quantidade de mudas que foram estaqueadas inicialmente. Ao efetuar o registro, ele vai gerar um histórico de estaqueamentos realizados dentro do viveiro. Com isso eu tenho as informações do lote, a muda que foi estaqueada, quando que começou o inventário, quando que terminou. Então aqui eu consigo saber quantas horas foram gastas para cada tipo de estaqueamento. Eu tenho exatamente o HH gasto para o estaqueamento. Eu sei quem foi o colaborador responsável pelo estaqueamento, qual a data que ele fez o estaqueamento e a quantidade que foi estaqueada. E o sistema automaticamente já extrapola a idade desse estaqueamento. E eu tenho também a seleção quem foi feito. Então, como o estaqueamento ele é, vamos dizer assim, a seleção zero, a data de estaqueamento e a data de seleção são idênticas, então eu consigo ter o registro aqui e acompanhar a idade cronológica da muda baseada na data de estaqueamento e a data de seleção baseada em dias em relação à data estaqueada. Então, se eu faço uma seleção com 30 dias, eu vou ter um marco aqui de 30 dias e a quantidade certinha, enquanto o controle de tempo do estaqueamento segue adiante. O inventário pode ser feito através do sistema e pode ser feito através do coletor móvel, que é um aplicativo que a gente tem para o smartphone, e quando esse estaqueamento é feito utilizando o smartphone, o número do dispositivo é mostrado ali. Vamos pegar um estaqueamento mais antigo, para a gente poder listar ele aqui. Então eu consigo saber quando tem o dispositivo, quando foi feito, o registro dele, quem foi a pessoa que está atrelada ao dispositivo e o controle de idade de cada registro sendo mostrados aqui. Então eu tenho, por exemplo, uma seleção aqui feita com 30 dias, uma seleção com 90 e assim sucessivamente. Quando o inventário é feito através de um coletor de dados, ele registra as coordenadas GPS. Então eu consigo saber, através do mapinha do Google Maps, aonde que foi feito o inventário. Dessa forma eu consigo acompanhar, ao longo do processo de inventário, a localização de onde foi feito. Então com isso eu consigo saber se a leitura foi feita corretamente no local correto, para poder estar acompanhando esse processo. Okay? Uma vez que eu faço os inventários, que seja de estaqueamento e de seleção, eu vou fazer então uma evolução de lote. Eu posiciono essa quantidade que foi inventariada e dentro da evolução de lote eu consigo dizer que aquela quantidade que a pessoa encontrou dentro do viveiro, qual a posição que ela está. Assim que eu faço o posicionamento, faço essa evolução desse lote, dizendo aonde que ele tem que estar, eu vou ter então no final a visão geral da produção, onde ele me dá um mapa da minha produção atual. Então eu consigo saber que no primeiro ponto de controle, que é o mini jardim clonal, o total de mudas que eu tenho e separado por estágio. Então quando eu clico numa quantidade aqui, ele vai trazer para mim a listagem dos lotes, qual que é o objetivo de produção desse lote, quem que é o cliente e a quantidade total que eu tenho nele. E ele discrimina para mim também quais são os tipos de planta que eu tenho dentro desse lote, e a quantidade que tem de cada uma, bem como as datas de estaqueamento que foram feitas, a idade atual em relação a essa data de estaqueamento e a quantidade de unidades que eu tenho por data estaqueada. Então dessa forma você tem o controle total de sua produção, sabendo quais os tipos de plantas estão sendo produzidas, as datas de estaqueamento que foram feitas e a quantidade total em cada uma. O objetivo do Visão Geral é justamente te dar uma análise macro das informações dentro do viveiro. Eu consigo saber a quantidade total de mudas que eu tenho estaqueada por lote e eu consigo saber também para cada estágio do processo, que pode ser, por exemplo, a casa de sombra, quadra 1, e me dizer nessa quadra a quantidade de itens que eu tenho em cada um. Então com isso você consegue acompanhar não só a visão, né, dos locais que você tem dentro do viveiro, bem como a quantidade existente em cada um desses locais. Ele gera também um cálculo de perda, o que a gente chama de perda calculada. Ele vê a quantidade inicial que foi estaqueada em relação à quantidade da última seleção. Ele já extrapola para você a quantidade que foi perdida baseado num processo matemático. E também permite eu informar dentro do sistema o que a gente chama de perda administrativa. Por exemplo, eu detectei aqui que eu tenho uma perda calculada de 20 mudas. Mas qual foi a razão dessa perda?
Foi por doença? Foi uma seleção? Eu selecionei e descartei? Por que houve essa perda? Dentro de perdas, eu registro justamente isso. O motivo pelo qual eu tive aquela perda e baseada nesse motivo de perda, eu tenho tomadas de decisão em relação a isso. Para mim saber qual foi o campeão de perdas, se foi morte, se foi descarte. Aí você registra aqui em motivos de perda quais são os motivos de perda mais comuns dentro do viveiro e você faz um acompanhamento disso para você poder depois obter um gráfico te falando qual que é a principal razão de perda de mudas dentro do seu viveiro e para você poder tomar uma decisão para reduzir e atacar isso. Em alguns casos pode ser a bandeja que está no chão e aí essa bandeja está dando um fungo e aí você tem que levantar essa bandeja. Pode ser geada, né? O frio está matando a planta. Pode estar tendo contaminação por algum tipo de doença. Então o pessoal quando está entrando dentro da quadra, por algum motivo a esterilização não está ocorrendo da forma adequada. Então com isso daqui você consegue monitorar e descobrir o real motivo de perda e atuar em cima disso, obtendo dados de rastreabilidade. Para que você faça todo esse processo, para você faça todo esse processo acontecer, você deve gerar o lote e depois gerar uma etiqueta para esse lote. Tá? O Prodify trabalha com identificação baseada em etiquetas QR. Então eu gero aqui, por exemplo, vou imaginar que eu vou gerar uma etiqueta de estaqueamento para o dia 28. Vou selecionar o lote, pegar o lote 2019 de multiplicação, espécie todas, seleciono a muda que eu quero protocolar, vou imaginar que eu quero trabalhar com cedro rosa, quantidade para impressão, vou imprimir uma etiqueta, quantidade codificada e a quantidade que vai estar codificada na etiqueta. No caso, o monitoramento do Prodify vai depender do nível de acuro desejado pelo viveiro. Eu posso fazer um acompanhamento tubete a tubete, posso fazer um acompanhamento bandeja a bandeja, como posso fazer um acompanhamento através da mesa ou da quadra, ou através do lote. Vamos imaginar que eu vou gerar uma etiqueta aqui, eu tenho um lote lá de, sei lá, 5.000 mudas de cedro rosa. Eu vou selecionar aqui o tipo de etiqueta que eu quero, a informação que eu quero codificada nas posições, eu posso selecionar se eu quero que apareça a data de estaqueamento, ou o lote, ou a identificação da planta, ou a quantidade codificada, ou a densidade de bandeja, ou ainda quem é o colaborador responsável pelo estaqueamento. Vou deixar a informação padrão só para demonstrar a etiqueta. Então aqui eu gero uma etiqueta QR, essa etiqueta ela é impressa numa impressora, ou impressora jato de tinta, ou utilizando cartela de etiqueta padrão, ou, no caso específico do viveiro, utilizando uma impressão através de uma impressora Zebra, na qual ele faz uma impressão em resina com um papel especial impermeabilizado. Dessa forma eu tenho uma etiqueta de alta capacidade que eu posso colocar dentro do viveiro, a irrigação pode ocorrer em cima dela, ele não vai apagar o escrito da etiqueta, e ela resiste também variações grandes de temperatura. Então eu consigo ir, por exemplo, de temperaturas de 20 graus até 46, 50 graus sem causar dano à etiqueta. E ela tem uma durabilidade média e algo em torno de 4 a 5 meses, que a gente já testou em campo sem problema nenhum. Essa etiqueta, uma vez gerada, você vai tirar essa etiqueta e colocar no nível de detalhe que você quer. Por exemplo, essa etiqueta que eu gerei aqui, ela já tem a quantidade do lote. Então essa etiqueta eu já posso pegar essa etiqueta e colocar exatamente na plaquinha plástica de identificação do lote. Dessa forma, quando eu fizer a leitura utilizando o coletor de dados, ele já vai me trazer a quantidade que foi estaqueada inicialmente para esse lote. Uma vez que eu leio esse código de QR utilizando o coletor de dados, ele vai fazer exatamente o processo de inventário que eu demonstrei aqui no Prodify. E uma vez esse inventário feito, eu faço o posicionamento dele para poder gerar a visão geral e ter exatamente a informação atual das mudas posicionadas dentro do viveiro. E com isso aqui eu vou acompanhando o dia a dia. Então, por exemplo, eu tinha 9.980 mudas, hoje vai ser feito um trabalho de estaqueamento, então eu sei que na parte da tarde esse número tem que ter aumentado. E se eu estiver acompanhando algum lote específico que eu devo fazer a expedição dele no mês, eu vou simplesmente estourar essa informação e ver se a quantidade daquele lote foi atendida e está acompanhando isso. Então eu sei que, por exemplo, na casa de vegetação eu tinha uma quantidade, ela tem que ser evoluída para a casa de sombra em tanto tempo. Então eu sei que dentro da casa de vegetação, nos próximos 30 dias, tem que sair uma quantidade X e ela tem que estar na casa de sombra.
Dessa forma eu vou acompanhando se essas quantidades macros estão evoluindo e se o andamento da produção está contento. Uma vez que essa quantidade não atingiu o esperado, eu consigo entrar em contato e saber o que está acontecendo. O sistema permite também fazer expedição de mudas de qualquer local dentro do viveiro. Então eu posso fazer expedição desde a casa de sombra até a casa de vegetação. Por N razões. Às vezes eu estou trabalhando com pesquisa, e minha pesquisa vai chegar até a casa de vegetação em determinada quantidade, e da casa de vegetação eu vou mandar para um outro viveiro de pesquisa, por exemplo. Então ele permite que eu faça essa expedição de qualquer local, e aqui eu consigo saber a quantidade que foi expedida em relação ao lote. Se eu tinha, por exemplo, dentro do lote 118, 1000 unidades para serem expedidas, como eu já expedi 30, o sistema ainda faz uma análise de aderência, ou seja, eu estou 3% aderente à quantidade de mudas que foi pedida para esse lote. Então está faltando eu expedir material dela ainda. Então eu consigo estar fazendo um acompanhamento total de tudo que está sendo feito dentro do sistema, incluindo a expedição. Então na expedição, eu simplesmente venho aqui em produção expedição e faço uma expedição baseada no lote. Então seleciono aqui o lote que eu quero expedir. Vamos pegar um lote qualquer aqui. Eu seleciono o ponto de controle, o estágio, então ele já identifica, baseado no lote, aonde que eu posso expedir. Então ele me traz aqui de todos os pontos de controle desse lote, eu tenho apenas na casa de sombra. Ao selecionar a casa de sombra, ele me filtra os estágios, então eu consigo saber que desse ponto de controle eu tenho esse lote disponível nessas duas quadras. Ao selecionar a quadra, ele filtra para mim a muda existente. Então aqui eu consigo saber que eu tenho cedro rosa, tenho 4.980 unidades com 88 dias, e a seleção do dia 30/11/2018 com 29 dias. Então eu posso marcar qual é a seleção que eu quero, ele já traz as informações aqui para mim, e eu consigo também informar qual é a quantidade que eu vou expedir com tubete, qual a quantidade que eu vou expedir sem tubete, ele já calcula a quantidade total, e eu informo quem é o colaborador responsável por essa expedição, põe quando que começou, quando que terminou, a destinação, então eu informo, eu posso acompanhar a destinação por unidade de transporte, então pode vir o código, por exemplo, da placa do caminhão que está sendo feito o transporte, como posso fazer esse controle de destinação através de fluxo, vai para a colheita, vai para o plantio, vai para a pesquisa, então eu organizo aqui a destinação, um campo de observação, me colocar qualquer informação adicional aqui e faço o registro. Uma vez feito esse registro da expedição, ele vai aparecer espelhado na visão geral para o meu acompanhamento do material que foi expedido. Ok? Então, além de pegar as informações das mudas por ponto de controle e também por cada estágio, calcular as perdas e já ter um local para fazer o informe de perda administrativa, eu tenho uma área, por exemplo, de responsáveis. Todo mundo que lançou informação, todos esses dados que estão consolidados aqui, ele reúne quem foram as pessoas que contribuíram para essas informações. Seja um operador que lança a informação no sistema manualmente, seja através do coletor de dados com a informação lançada pelo aplicativo. Além toda a parte de lançamento de plantas é feita aqui no módulo de plantas. Então eu tenho as origens dela, quem são os viveiros, os canaletões, as espécies, as plantas matrizes. No caso, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com mata nativa, eu posso identificar quais são essas plantas matrizes de onde eu estou buscando sementes. Posso também identificar quem é a planta matriz da qual eu estou pegando um broto para poder fazer o estaqueamento a partir dele. Toda essa informação ela é georreferenciada, então eu consigo saber a localização por coordenadas GPS de todas as plantas matrizes. Eu informo as doenças, que são as doenças que são trabalhadas dentro do sistema para pesquisa, por exemplo, e aqui eu gero o registro das mudas, que são os materiais genéticos que vão ser clonados. Monitoramento é destinado ao acompanhamento da floresta plantada. Uma vez que eu já tenha a muda expedida e plantada, eu posso fazer o acompanhamento dos monitoramentos de campo. Então, o monitoramento nada mais é do que os experimentos que estão colocados em campo, quando você mexe com pesquisa, ou a floresta plantada propriamente dita, na qual eu vou identificar o ponto inicial dele, e através dessa identificação do ponto inicial, eu consigo deslocar minhas equipes de monitoramento até o ponto inicial da floresta plantada. Eu registro os códigos de árvore dentro do sistema, onde eu tenho as situações encontradas em campo,
normal, com falha, dominada, seca, quebrada, uma bifurcação, mais de uma bifurcação e assim por diante. Esses códigos serão os códigos já trabalhados pela empresa para fazer esse acompanhamento. Eu lanço dentro do sistema as parcelas, então aqui eu consigo ter a quantidade de parcelas acionadas ao monitoramento, e então eu entro na área de ocorrência e medição. A ocorrência eu registro para um monitoramento, para uma data específica, informando qual é a repetição e o tratamento e qual foi a ocorrência encontrada em campo. Existência de cupim, existência de formiga, existência de insetos que estão prejudicando o crescimento da planta, existência de doenças e por aí, e assim por diante. Em medição, eu faço o registro da evolução da árvore. Então eu digo qual é a parcela, qual é o código de árvore que eu encontrei no local, a altura da planta, o CAP, o DAP, falha diagonal, falha lateral, falha de coluna, na coluna, e um campo de observação onde eu informo esse material. Esses dados então são coletados e registrados dentro do sistema para fazer o acompanhamento dele ao longo do crescimento da floresta. Dessa forma eu consigo ir lançando as informações e acompanhando como é que está indo a evolução do crescimento da floresta para poder potencializar a obtenção do resultado na época de colheita. Todos esses dados que são coletados e informados aqui podem ser sincronizados com o seu sistema SAP ou TOPS através de uma API de sincronismo que você configura dentro da área de sincronia. Então, dentro dessa API, eu posso criar APIs de comunicação, onde eu indico quais os dados que eu quero que sejam sincronizados. Né? Então, todas as informações lançadas dentro do Prodify podem ser obtidas através de um sistema. Ele gera uma URL de comunicação, onde o pessoal de TI pode conectar nessa URL e obter todas as informações coletadas pelo Prodify para sincronizar dentro do sistema. O Prodify também permite a importação de dados. Então eu consigo chegar aqui e informar os dados que eu quero importar de espécie, mudas, colaboradores e clientes, que são as informações macro que você tem um grande volume de dados para serem importados dentro do sistema. Então basta gerar um arquivo CVS, importar por aqui, ele vai trazer a informação e alimentar o sistema. Em estoque, a gente controla a entrada e a saída de estoque. No caso, hoje, o Prodify trabalha com mudas e sementes, ok? A próxima evolução do controle de estoque ele vai passar a trabalhar também com os insumos, você trabalhar com substratos e substâncias químicas para a nutrição das plantas. Esse desenvolvimento está previsto para ser feito agora em 2019. Então aqui dentro eu tenho os itens de estoque, onde eu posso fazer a entrada e a saída de estoque. O objetivo principal dele é para trabalhar com as mudas que eu já tenho prontas para poder fazer, por exemplo, de plantas ornamentais e de mata nativa. E fazer o controle também das sementes, onde eu tenho um acompanhamento dos prazos de laudo, o tempo que ela já está estocada em relação ao vigor da semente e assim por diante. Em administrativo, eu tenho o registro do calendário de atividades do viveiro, onde ele informa quando que começa o mês de janeiro, quando começa o mês de fevereiro, com as datas e os prazos direitinho de datas de trabalho, já descontados também a questão de feriados e coisas do tipo. Eu registro as listas de atividades, que são todas as atividades existentes no viveiro que eu quero monitorar. No caso, eu tenho um acompanhamento de monitoramento do estaqueamento, da seleção e da expedição, onde ele obtém o HH aplicado nessas atividades coletadas pelo dispositivo móvel de forma automática. E eu posso colocar informações específicas de atividade que eu desejo fazer o acompanhamento, como a coordenação logística, limpeza de tubete. Vamos imaginar que por algum motivo eu quero fazer o acompanhamento de quantas horas eu gasto fazendo limpeza de tubete dentro do viveiro. Você registra essa atividade aqui e essa informação é lançada na atividade realizada. A atividade realizada ela pode ser lançada tanto pelo portal quanto coletada através de um dispositivo. Quando a informação é coletada no dispositivo, você tem a identificação dele aqui, e ele te dá qual é a atividade, quem foi o colaborador e o tempo de execução dessa atividade. Então eu consigo saber que essa atividade ela tem uma execução média, por exemplo, de 15 minutos, a limpeza de tubete. E aqui eu tenho o período, quando começou a fazer a limpeza,
quando que concluiu, então daqui eu consigo saber exatamente quantos minutos foram gastos para a execução disso. Se a informação de tempo gasto tiver aderente com relação à execução média, eu vou ter uma informação onde ele me diz se eu estou na média, acima da média ou abaixo da média. Então eu consigo saber se a atividade leva 15 minutos e o colaborador levou 30, ele está acima da média, ele gastou mais tempo do que a maioria tem gasto para fazer isso. Ele vai te colocar uma tarja vermelha indicando quem das atividades que foram realizadas, quais aquelas que estão exigindo atenção, porque o tempo gasto para execução dessa atividade foi acima do mínimo necessário. Do mesmo modo que aqueles que estão aderentes dentro do prazo vão ficar em verde. E aqui eu consigo estar acompanhando e vendo quem são as pessoas que estão trabalhando no viveiro que estão precisando de auxílio porque eles estão gastando mais tempo do que o resto da equipe e assim equalizar o tempo de trabalho da equipe para obter o máximo desempenho possível entre todos. Então, dentro do administrativo, eu consigo registrar os meus clientes. O cliente pode ser um cliente potencial onde eu estou fazendo uma venda de muda para ele, ou um setor dentro da empresa, na qual, eu, por exemplo, o setor de produção de viveiro operacional está produzindo muda para o setor de plantio. Então eu posso registrar esse cliente como sendo um setor dentro da própria empresa. Ou se eu for um viveiro comercial, que, por exemplo, estou desenvolvendo aqui plantas ornamentais, eu registro aqui quem serão os meus clientes para o qual estou vendendo essas plantas, ok? Eu posso registrar também os contratos, então ele gera aqui para mim um registro dos contratos que estão sendo trabalhados, simplesmente ter um acompanhamento. Eu cadastro dentro do sistema todos os colaboradores que trabalham no viveiro, com os dados deles, e aqui eu tenho todo o controle da atividade administrativa dentro do viveiro. Em relatórios eu obtenho os relatórios de produção e de estoque gerais. Esses relatórios podem ser produzidos sob medida para o cliente, caso a caso, vai depender do tipo de informação que ele deseja. Dentro de impressão eu tenho a impressão das etiquetas QR de inventário, identificação de quadra e ponto inicial de monitoramento. E em configurações é onde eu acrescento os operadores, que são aqueles que vão logar dentro do sistema e me ajudar a operar o sistema. Os dispositivos que vão ser trabalhados em campo. Então, quando eu cadastro um dispositivo, eu registro também para ele quais são os módulos que ele vai ter acesso. Então, eu posso ter dispositivos em campo, onde o único objetivo dele é fazer, por exemplo, inventário, ou um dispositivo específico só para monitoramento de floresta de campo, ou ainda um dispositivo para um coordenador, onde ele simplesmente registra as atividades realizadas dentro do viveiro. Então, o nível de controle você que define. Uma vez que eu cadastrei o dispositivo, eu venho aqui em sincronia, ele vai gerar um QR Code de configuração automática. Com o aplicativo móvel em mãos, eu faço a leitura desse código e o aparelho é automaticamente configurado, então você não tem praticamente que entrar com informação nenhuma, basta ler o código QR. Eu defino aqui os alertas. A parte de alerta eu vou definir para cada tipo de produto que eu estou trabalhando, para um ponto de controle específico, para um estágio específico. Eu coloco o e-mail da pessoa que vai receber esse alerta e eu ativo ou desativo esse alerta para ele. Dessa forma, uma vez que eu tenho esse alerta registrado, quando eu tiver um lote cuja a planta em questão que está sendo monitorada, ela está atingindo o tempo de maturação dela, a pessoa que está indicada, né, vai receber um e-mail com esse aviso. Então ele passa a avisar, por exemplo, o responsável pela quadra 1, que os lotes XYZ atingiram 50% do tempo de maturação, 70% do tempo de maturação, 100% do tempo de maturação, ou ultrapassou o tempo de maturação. Isso já começa a avisar essa pessoa com antecedência que essas mudas desse lote já atingiram metade do prazo, já atingiram 100% do prazo, ela tem que ser movida, ou já esgotou o prazo, você já deveria ter movido essa planta da casa de vegetação para a casa de sombra. E isso vai facilitando a vida da pessoa ao longo do dia, porque ele já vai tendo os informes necessários do que ele tem que tomar de decisão. Em dashboard, eu vou definir a ordem e a exibição das caixinhas de informação que são exibidas lá para mim.
Então, por exemplo, ele já abre com todos os informes. Com o tempo pode ser que eu não precise ver enxergar os objetivos que estão sendo mostrados ali. Então eu simplesmente posso vir cá e não exibir essa informação. Ou mudar a ordem dele, para mim ter, por exemplo, eu quero que inicialmente as expedições sejam exibidas primeiro. Então eu mudo essa ordem aqui e ele vai organizar a exibição das caixinhas. Faço a configuração, clico em salvar, defino o meu dashboard. E é isso. A última coisa que fica faltando é com relação à licença de uso. Dentro da licença de uso, você consegue ver a sua chave de licença, qual foi a licença feita, o período dele, né, a data inicial, a data final e a quantidade em dias, o percentual de utilização da sua licença em relação ao que foi contratado, os limites que foram definidos, ou seja, a quantidade de mudas, quantidade de operadores, quantidade de dispositivos, e o nível de suporte, no caso suporte nível 3, que é ticket, chat e WhatsApp. E a situação da licença, ela está ativa ou não. Quando a sua licença ela expira, ou seja, você ultrapassou o prazo da licença, ela é bloqueada e a situação vai estar expirada. Basta então entrar em contato conosco para renovar a sua licença e você pode ter o seu Prodify liberado novamente para utilização. Obrigado por assistir este vídeo de demonstração do Prodify. Qualquer dúvida pode entrar em contato com um dos nossos analistas de vendas. Muito obrigado.